A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos. Hoje eu quero compartilhar uma palavra poderosa que está escrito no livro do profeta Oséias, capítulo 1, versículo 1 e 2. Nesses dois versículos, meus irmãos, vai falar a respeito sobre o profeta Oséias ter se casado com uma mulher de prostituições, a pedido e a mandato do próprio Deus. Isso mesmo, Deus falou com o profeta para que ele tomasse, ou se casasse com esta mulher. O nome dessa mulher era Gomer, uma prostituta. Deus ele queria mostrar, nesses dois versículos aqui, ao qual eu vou falar com vocês, como o povo dele estava vivendo, a forma que o povo estava andando conforme aquilo que Deus não queria que o povo andasse. Aquilo que o povo estava fazendo conforme aquilo que Deus não queria que o povo fizesse. O povo estava vivendo tudo ao contrário do que Deus queria. Olha só, versículo 1 e 2. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Versículo 3. E foi-se tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Olha que interessante. O povo estava vivendo em idolatria. O povo não estava se sujeitando a Deus. Apesar deles querer adorar a Deus e adorar a Baal. Mas Deus ele não quer um povo, meus irmãos, dividido. Ele quer um povo que adore unicamente o Deus verdadeiro. Então Deus ele vai falar com o profeta, para que o profeta se casasse, ou se alinhasse com uma prostituta para mostrar como o seu povo, o Israel, o seu povo, estava vivendo diante dele. Então o profeta vai, se casa com a prostituta, a mulher de prostituições, que o nome dela aqui, a Bíblia vai falar que era Gomer, o nome dessa mulher era Gomer. Então o profeta se casa, tem relacionamentos com ela, tem filhos com ela, e Deus aqui nos dá um exemplo, a forma com que como aquele povo estava vivendo, distanciado da presença de Deus, e se idolatrando, se contaminando, fazendo prostituições. Mas Deus, como ele é um Deus misericordioso, olha só, Deus é um Deus misericordioso, mesmo o povo fazendo isso tudo, Deus ia com sua mão para resgatar o povo. Mas o povo permanecia no erro, no pecado, na falha. E Deus demonstrando o seu amor, a sua misericórdia, para com o povo. Olha só o que vai dizer aqui no comentário. Oséias destaca os paralelos entre seu relacionamento com Gomer e o relacionamento de Deus com a nação de Israel. Embora o povo fizesse um concerto com o único Deus verdadeiro, ainda buscavam os falsos deuses. Da mesma maneira, Oséias se casou com Gomer, já sabendo que ela o deixaria. Olha só, Gomer deixou o profeta, deixou Oséias, Mas olha só, Oséias lidou com sua esposa com ternura, apesar do pecado dela. E Deus foi misericordioso com o povo de Israel, apesar dos seus pecados. Olha só, apesar do pecado do povo de Israel, Deus foi misericordioso com o povo. Assim como o profeta foi misericordioso com a sua
mulher que era mulher de prostituição. Deus não mudou. Deus, ele não mudou. Deus, ele continua sendo o mesmo, misericordioso. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Para muitos que pensam que Deus ele permite que você vai fazer tudo, que não vai ter consequências, meus irmãos, tudo tem consequência. Ele ainda é misericordioso e clemente. Mesmo o povo fazendo aquilo tudo, Deus era misericordioso. Mas eu quero aqui deixar claro que a misericórdia do Senhor trabalha junto com a justiça. A justiça trabalha junto com o amor. Tudo isso trabalham juntos, porque tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Mas tudo tem um tempo determinado. Possa ser que o tempo pode ser um tempo de punição, né? Um tempo de colheita para aquilo que nós plantamos. Porque Deus é justo, meus irmãos. Você não pense que você vai viver o tempo todo de uma forma errada, e que todo aquele tempo aí Deus vai estar, né, só demonstrando o seu amor e não a sua justiça. Porque trabalham o amor e a justiça junto. E será que nós, seres humanos, tudo o que está acontecendo agora, cumprimento da palavra do Senhor, não é um tempo de justiça? Não é um tempo de correção? Não é um tempo de vara, de cajado no povo? Mas muitos falam, onde está Deus? Deus está no mesmo lugar, Deus não muda. E temos que ser obedientes a Ele, porque Deus é amor, ok? Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então precisamos olhar para a palavra do Senhor e observar que Deus deu o exemplo do profeta casando-se com uma prostituta, uma mulher de prostituição, para dar o exemplo como o povo estava vivendo diante dele. Olha só, muitos poderiam olhar e falar, isso é mentira, mas olha, está escrito, Oséias capítulo 1, versículo 1, 2, você pode continuar lendo que você vai ver a história. O amor de Deus sobre cada um de nós. O amor de Deus sobre cada um de nós é um amor incondicional. Não tem como explicar de uma forma total pela nossa compreensão. Mas é um amor incondicional. É igual aquele louvor que fala, amor que não guardar rancor, que perdoa o pecador, né? Esse é o amor de Deus. Então, meus irmãos, que você possa refletir em tudo que foi falado nesse vídeo, em toda a palavra que sai da boca de Deus. Que você possa meditar, se voltar para Deus. Que você possa amar a Deus, buscar os conselhos de Deus. Que nós possamos se arrepender dos nossos pecados, nossos erros, porque Deus, ele não é homem para mentir. Deus não mente, Deus continua sendo o mesmo, ele não mudou e está nos esperando. Deus, ele está nos esperando a buscar a vontade dele, a se voltar para ele, a deixar as contaminações, as idolatrias, né? Deixar a prostituição, os vícios, os pecados, o embaraço. Voltemos para o nosso Deus. Sendo assim, meus irmãos, eu quero agradecer a cada um que ficou até o final desse vídeo. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa e a tua família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.